E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Esse daqui vai ser um vídeo diferente, tá? Só que, como eu não estou gravando no celular, estou gravando direto no notebook, e o meu notebook é veinho, então tá com esse problema no áudio. O áudio tá baixinho, tá? Então me desculpe. Por isso que eu peço para você, sua ajuda. Quem puder me ajudar, tá? A trocar o notebook, peço sua ajuda. Quem puder, me ajude. Faça, como é que fala assim, sua doação, virando membro do canal, ou tente entrar em contato comigo, tá? Isso vai me ajudar demais. Eu, com um notebook melhor, computador melhor, consigo gravar vídeos melhores para você. Aquela qualidade que você merece. Mas infelizmente eu tenho que fazer com o que dá, tá? Então eu tenho que ser modesto da minha maneira. Mas vamos lá. Eu tenho conversado com algumas pessoas. As pessoas mandam mensagem para mim perguntando sobre investimentos, juros compostos e etc. E eu percebi que muita gente não está entendendo o que é juros compostos e a importância dos juros compostos, tá? No caso das aplicações. E é isso que eu vou trazer para você. Se a gente começar com a ideia que os governos, a coisa está meio complicada, que futuramente pode ser que a Previdência dê aquela quebrada, seja no Japão, seja no Brasil, e as pessoas não consigam se aposentar ou vão ter que se aposentar com um valor muito pífio, é tenso, é tenso. Então, às vezes, vale a pena você fazer um sacrifício à parte, para você fazer investimentos à parte, para você ter um futuro bacana? Sim, é isso que eu quero trazer para você. Tá? De uma forma mais didática e simples possível. Por que eu comecei aqui? Né? Isso aqui é para te mostrar o quanto a taxa de juros está alta no Brasil, tá? Aqui, e o quanto que, dependendo, vale a pena você investir lá. Por mais que apareçam pessoas querendo vender cursos aqui no Japão, sem ter no pau no Brasil, eu vou te mostrar o quanto dá para render. O quanto dá para você ganhar se você for esperto e não precisando de investir muito. Tá? Isso é só uma ideia, isso aqui é só um prospecto, uma simulação. Claro que se você aumentar os valores, seus ganhos futuros serão muito mais altos. Da mesma forma que se você aplicar menos, ou quebrar essa cadeia de aplicação, você vai receber menos. Então nós temos que ser, como é que fala assim, sensatos com as coisas. Não adianta querer achar que tudo é mágica, que não é. Então vamos lá. Aqui eu estou usando a calculadora do Investidor 10. Tá? Você pode entrar aí, Investidor 10, tá? Que você pode usar tranquilo. Eu não tenho conta no Investidor 10, tanto que você pode ver aqui. Se eu tiver que mexer qualquer coisa, ele vai pedir para me poder criar uma conta. Tá? Depois, mais para frente, ali você vai ver. Mas dá para você usar, tanto que tem a calculadora lá do, como é que fala, do Investidor Sardinha também, tá? Que é do Raul. O Raul não me conhece, né? Tô fazendo jabá pro cara, mas como é que fala, ele não me conhece. Mas gosto muito do, como é que fala assim, dos vídeos dele, era muito bacana assim para falar, né? Como é que fala assim, é uma didática mais simples, né? Do que querer fazer firulas, etc. Mas vamos lá. Então, por exemplo, você está aqui no Japão, 10 mil ienes. Então vamos fazer o cálculo aqui. Quanto será que daria 10 mil ienes hoje? Vamos lá, papapá. Eu acho que dá para você enxergar. Opa, assim não vai enxergar mesmo, né? R$ 10.000 hoje está dando R$ 390. Então vamos fazer as aplicações como se fosse apenas 10 mil ienes. Só que nós vamos fazer duas simulações aqui. Vamos limpar a tela. Como tá dando 390. Valor inicial. Então vamos colocar que ficaria esse item aí em R$ 390 para todo sempre. A taxa de juros hoje, você vê que está 14,25, mas vamos começar com algo mais modesto. Você vê que o Barsi, no Brasil, é o maior investidor pessoa física. E ele tem, como é que fala assim, por praxe,
investir em algo que dê no mínimo 6%. Então vamos começar pela, como é que se fala? Pela ideia do Barça. 6% anual, período 30 anos. É aquela velha história. Se você está fazendo investimentos para aposentadoria, então coloca como se fosse você estivesse pagando por fora, fazendo como se fosse a famosa previdência privada, que não é, tá? Mas você está investindo ali todos os meses fazendo sua carteirinha, o famoso buy and hold. Você vai comprar e segurar, você não vai vender. O mercado pode cair, o mercado pode explodir, você não vai vender. Você vai comprar esse troço e vai segurar, tá? No caso, as ações. Período 30 anos. E você vai investir apenas os 10 mil ienes, o que ficaria os 390. Calculando, olha só. Então, total investido nesses 30 anos, naqueles 390 reais, daria 140.790. Total de juros, 241.510. Valor final, olha quanto você teria. 382.300. Tá? Aqui tem a tabela aqui de progressão, valor investido, tá? Valor de juros, o quanto você ia ganhar. E aqui tem a tabela de progressão. Mas é aquela velha história. Como eu não tenho conta aqui no Investidor 10, ele não vai me abrir toda a tabela de progressão. Mas você vê que no ano que você começou, juros zero, 390, tanto. Primeiro ano, juros 23,40. Total investido 5.070. Naquele valor. Então, se você aumentar esses valores, seu ganho vai ser maior. Então vamos colocar a taxa de juros hoje no Brasil, que está 14,25. E você investir nos mesmos 10 mil ienes. Olha só! 1.746.369,70 centavos. O valor investido é o mesmo. Você viu que não mudou. No final disso, com essa taxa de juros, dá 1.887.159. Você viu como é que é importante a taxa de juros? Por que se aumentar muito a taxa de juros, a dívida americana sobe, a dívida japonesa sobe e a dívida dos outros lugares sobe? Por isso que eu brinco e brigo muito aqui no canal, por causa desse negócio da taxa de juros. Muita gente não dá importância, mas isso você vê que faz total diferença na sua vida. Então faz de conta, se você, vamos colocar aqui como se fosse 20 mil ienes, tá? Ó, deixa eu mudar aqui, para poder ver. Aí fica difícil, né, japonês? Pô, falta de coordenação motor. Acho que dá para você ver aqui. Então vamos fazer o prospecto com 20 mil ienes agora. Tá dando 780. Mesmo período de tempo. Você vê? 3 milhões. Quase 3 milhões e meio. Vamos mudar aqui. Claro que essa taxa de juros não vai ficar por isso. Vamos reduzir ela para 6%. Ainda assim é um dinheiro considerável. Olha aí. Valor total 764 mil. Então já dá para você ter uma ideia que você vai conseguir ter uma aposentadoria muito melhor. Tá? Então esse tipo de ideia dos juros compostos, questão da saber fazer como é que fala assim, os investimentos, nesse ponto ele é muito importante. Deu para você perceber o quanto você dá para você ganhar de forma exponencial, mas você tem que pegar, aplicar, receber os juros, você tem que reaplicar. Você não pode gastar aqueles juros, você reaplica, pega, reaplica,
pega, reaplica. E você tem que ir fazendo isso. Vai chegar um certo momento. Deixa eu ver se aqui. Tinha que ser na tabela. Tá? Aqui não dá. Como é que se fala assim? Mais para frente, ia mostrar o quê? Que dependendo daqueles seus R$ 780 que você ia aplicar, ele já ia vir de juros. E nisso o que acontece? Você não precisaria, dependendo, ficar aportando, porque você já está. O próprio juros já está reaplicando para você ali. Então já dá para você ter uma ideia aqui, de uma forma bem simples, bem didática, o quão é importante você fazer aplicações, você fazer investimentos. Posso recomendar? Não, não posso, porque é aquela velha história. Né? Se eu fosse certificado CNPI, esse tipo de coisa, eu até poderia falar, mas como eu não sou, se eu fazer algum, como é que se fala assim, te falar para você fazer alguma coisa, pode ser que dê ruim e eu tome processo, e eu não quero isso para mim. Tá? Por isso que geralmente quando eu gravo os vídeos no canal, eu falo, estou fazendo para mim, isso aqui não é recomendação de compra. Tá? Aí vai da pessoa, quiser seguir ou não, quiser fazer ou não. É outros 500. Mas você vê que dá para você fazer? Sim, mas não é com qualquer ação também. Né? Com qualquer investimento. Você vai ter que fazer, por exemplo, esse tipo de coisa aqui, você vai ter que fazer com o quê? Fundos imobiliários. Se for fazer com empresas perenes, que até 3 meses, tá? Porque tem empresas que só pagam bimestral e trimestral. Acima disso não faz muito sentido essa ideia dessa calculadora aqui. Tá? Aí os cálculos teriam que ser feitos diferente. Ainda assim daria? Sim, mas você teria que pegar aquele valor depois que entra trimestralmente, dividir por 3 e ir jogando. Ainda assim não daria, você teria que fazer um novo cálculo. Por isso que é ideal você ver aonde que você vai fazer. Tá? Fundos imobiliários seria o ideal para isso, que ele te paga todos os meses. Tá? Pode acontecer dele não pagar? Pode acontecer. Porque tem aquela lei, como é que se fala assim, que ele pode pegar uma parte daquele que ele jogaria para dividendos ali e usar para reinvestimento para ele crescer. É justo, é justo. Tá? Tanto que os fundos imobiliários, se eu não estou enganado, eles têm que pagar, eles têm que repassar 95% do lucro. Diferentemente das ações, né, dependendo da empresa, repassa 20%, 30%, 40%, dependendo do que está no estatuto da empresa. Por isso que é muito importante você ler os relatórios da empresa, o que é o estatuto da empresa. Tá? Por isso isso muda muito, isso varia muito. Mas você vê que é muito importante, só molhar o bico, você saber investir. Por isso que eu prego muito, e muitas pessoas, japonês, você só fala isso. Porque eu sei o quanto é importante. Dependendo da forma que você fizer, você vai ter um futuro muito bacana lá na frente. E é o que eu quero isso para você. Por isso que eu estou gravando esse tipo de vídeo, para poder realmente ilustrar na prática o quanto que a pessoa realmente dá para ganhar no futuro, não ficar dependendo só da aposentadoria do Brasil, tá? Ou uma aposentadoria do Japão, porque no Japão ainda é pior. O Japão fala que prega, que ele cuida, que ele respeita os idosos, mas tudo que ele faz é o contrário. Que respeite esse ao idoso, que ele paga aposentadoria 1 mês e essa aposentadoria tem que durar 2 meses. Porque o Japão ele paga aposentadoria no mês par e no mês ímpar não. Então 1 mês tem que durar 2. Só que as contas não vão 1 para 2 dividido para 2, não. A conta vem todo mês. Então, por exemplo, se a pessoa recebe 60 mil ienes de aposentadoria, ela só pode gastar 30, porque 30 no mês, 30 no outro. Só que as contas não param. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Outra coisa que eu vejo de prática também, que muita gente faz errado. Eu, pelo menos, considero errado. A pessoa pega, trabalha 10, 5 anos no Brasil, no Japão, e vai embora para o Brasil e pede restituição. Ela vai receber um bom montante na mão, mas se ela não saber o que fazer com aquele montante na mão, ela estourar aquele montante, ela perdeu 5 anos da vida dela. Porque a partir da hora que ela pede restituição,
ela zera o tempo de contribuição dela. E o Japão ele tem ele tem um tratado bilateral com o Brasil, que esse tempo de contribuição você pode usar para você fazer aposentadoria, para dar entrada na sua aposentadoria. Então, se você trabalhou aqui no Japão e trabalhou no Brasil, você pode casar os dois tempos para dar o tempo da entrada na aposentadoria. Só que se você faz o resgate disso, você zera esse tempo. Então, muita gente acaba, como é que se fala assim, trabalhando muito aqui no Japão, pede o resgate para tentar usufruir o dinheiro na hora ali. Só que se ela não der certo o negócio que ela usar com aquele dinheiro, ela perdeu aquele tempo de vida. Então, se ela, dependendo, ela vai ter que trabalhar 5 anos a mais, 10 anos a mais, para poder, no caso, ter o tempo de aposentadoria dela. Só que nesses 5 anos a mais, 10 anos a mais, o corpo dela pode ficar doente, ela não conseguir voltar para o mercado de trabalho e não conseguir se aposentar. Por causa do quê? De ganância no passado. Mas dá para, aquela velha história, dá para julgar? Não. Porque muita gente consegue dar um bom destino para o dinheiro. Se ela pega aquele dinheiro, monta um negócio para ela, beleza, o negócio decolou, beleza, ela tem um ganha-pão. Mas se ela pegou aquele dinheiro ali e torrou com churrasco e cerveja, acabou. Foram anos da vida jogado fora. Por isso que tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Por isso que eu estou trazendo esse tipo de matéria aqui, para você poder colocar as mãozinhas na, como é que fala assim, na consciência. Ah, japonês, mas você está falando isso. Mas em questão de investimento, sai caro para você investir? Eu vou abrir aqui, tá? Eu vou usar a Clabin. Eu sempre uso a Clabin nos meus vídeos. Eu não sei porque que a Clabin não me patrocina, tá? Porque eu sempre uso a Clabin como exemplo. Porque a empresa Clabin, ela mexe com papel e celulose, tá? Ela tem mais de 100 anos no mercado, então você vê que não é qualquer empresa. E o produto dela não é qualquer produto. Papel e celulose, todo mundo precisa. Você vê que na sua casa, se você não tiver papel higiênico, como é que você faz? O padeiro, dependendo, se não tiver o saquinho plástico, ele tem que colocar onde? No papel. Então você vê que o papel é imprescindível, dependendo? Sim. Por isso que tem que tomar cuidado. Então eu vou trazer para você aqui. Deixa eu ver aqui a Clabin. Clabin. Eu não queria ter que mostrar para vocês, né? Como é que fala assim, meus investimentos, né? Como é que se diz, né? Isso é bom, isso não é bom, como é que se diz, mas de qualquer maneira. Vamos voltar. Tá aqui. Tem jeito, né? É muito, não é aquela velha história. Eu só tenho rendimento do YouTube, então eu me viro como posso para fazer meus investimentos também. A Clabin tá caindo ultimamente, tá? Por causa desse nosso do Trump, tá? Então você vê que com as partes tarifárias do Trump deu uma queda, na Clabin deu. Mas olha aqui, cotação atual. Acho que dá para você ver aqui. R$ 3,72 para você aplicar. Você viu ali, né, que teve uma queda de, como é que fala assim, nos últimos 12 meses por causa do lançamento da tarifa do Trump. Mas você vê que eu tenho minhas aplicações ali, mas não é muito, porque não me sobra muito. Tá? Por causa eu não ganho muito no YouTube. Por isso que eu peço ajuda, às vezes, me ajuda quem puder fazer contribuição, doação, esse tipo de coisa, porque para me ajudar. Para poder comprar equipamentos melhores para gravar uns vídeos melhores para você. Porque só com o YouTube a renda não dá. Tá? Mas você vê que a Clabin, você vê que é R$ 3,72 para você investir. Quer ver?
Outra coisa aqui. Deixa eu voltar aqui. Esse meu telefone, eu vou te contar, viu? Dá até desgosto. Ele começa a ficar quente, ele começa a mexer a tela, ele trava tudo, né? Isso porque é iPhone, imagina se não fosse essa miséria. Mas vamos lá. Itaúsa. Acho que deu para você enxergar, né? Cotação atual R$ 10,51. Então você vê que sai caro para você investir? Não, não sai caro. Dá para você investir. Deixa eu ver algum outro aqui. Empresa perene. Vamos lá, empresa perene aqui. Semig. Ultimamente ela está caindo. Acho que dá para você enxergar. R$ 10,33. Olha aí. Então, para você, vamos lá. O último aqui, com preço mais ou menos, que dá para você, que geralmente fica bom pro bolso. Ô, miséria. Ah, começou a mexer, olha. Nossa, dá até. Cadê? Ó, para você falar que não é sacanagem, ó. Tá aqui, tá. Fazendo na sua frente aqui. Olha quanto de retorno ele tá dando. 8%. Quanto que tá custando isso, japonês? R$ 5,10. Então você vê que existem, em todos esses aqui que eu te mostrei, eu tô aplicando. Tá? Você vê que deu para você ter uma ideia ali, que tem uma porcentagem pequenininha de investimento aqui, ali, ali, tá? Porque você precisa diversificar sua carteira. Você não pode colocar tudo numa coisa só. Igual, por exemplo, você vê que segmentos de varejistas eu não tenho. E você vê que a Magalu ela tem caído direto. Tá? E outras empresas. Então tem que tomar cuidado onde você vai investir pra caramba. Mas, isso aqui, eu quis te mostrar esse tipo de coisa. Você vê que meus investimentos são pequenos, são modestos, porque meus ganhos no YouTube. Então eu tenho que fazer milagre com isso. Mas dá para você fazer uma grana? Dá. Por isso que eu falo para você que você tem que fazer ir fazendo aportes. E eu vou mostrar o rendimento da carteira. Eu não ia mostrar não, tá? Mas já estamos aqui. Como é que se fala? Porque até dezembro do ano passado eu mostrei o rendimento. Depois eu falei que não ia ficar mostrando assim. Tá? Então eu vou mostrar para você. Não é muito, não. Tanto que teve um cara, nossa, minha carteira rende mais que a sua. Claro, você investe mais que eu, dependendo. Meus investimentos são modestos. Como é que fala assim? Como é que fala assim? Sou pequenininho, sou peixe pequeno, pô.
Ó, desde quando eu comecei a carteira, caramba. Hum. Aí no mês de março, por que esse está maior que os outros? Porque esse daqui é aquele que entra em investimento trimestral. Então ele soma. Então a cada 3 meses vai dar uma bombada. Mas se eu levar em conta com 87, né, se ganhasse isso tudo, todos os meses, ia dar 820. Questão de 10 meses. Tá? Que ele foi no mês de março. Mês de abril. Ó, você vê que abril já caiu. Por quê? Porque não entrou aqueles trimestrais. Mas você vê que ele tá subindo ainda. Porque se você comparar com fevereiro, é 43. Tá? Então você vê que pulou o trimestral, foi para o outro, no caso de abril, você vê que deu uma diferença de R$ 4 e pouco. Então você vê que exponencialmente ele está subindo minha carteira. E é isso que eu te mostrei aqui, questão dos juros compostos. Se você pega, reaplica, você vai crescendo. E se você vai aumentando os aportes, vai diversificando os aportes, vai ter investimentos que vão render mais que os outros. E nisso, aquela ideia aqui, você vê que essa ideia dos juros compostos é um crescimento baseado só naquilo. Mas se você levar em conta, igual por exemplo, que vai ter empresas que vai estar pagando 14%, dependendo do local 20%. Se você pegar 20%, pô, já cresce muito mais. Vamos fazer uma simulação ali, tá? 390, como se fosse o Itimanhem. Tá? 20%, tem locais que ainda consegue. Você consegue ainda 20%. Né? E vamos colocar aqui, vai, 390. Claro que você não vai conseguir 20% o período todo. Tá? Mas vamos deixar o período aqui de 30 anos. Olha só quanto que ia dar, 6 milhões. Vamos colocar aqui para 10 anos. Olha a diferença que deu. R$ 134 mil. Ainda assim é dinheiro, um dinheiro considerável. Então deu para você entender o tamanho da importância aqui em relação aos juros. O quanto em os juros ela pode ser para o bem, como pode ser para o mal. Você vê que no cartão de crédito, se você não paga, os juros vão subindo. Há valores galopantes. Só que você tem como fazer isso a seu favor, sim, não na mesma escala, na mesma velocidade, mas você tem, que eu te mostrei aqui. Então, se você puder, tá? Você tá vindo para o Japão trabalhar, ou já mora aqui no Japão, se você puder, tenta separar pelo menos 10 mil ienes, ou mais, invista. Você viu que dá para você te sobrar um bom dinheiro no futuro. Porque se você, como é que se diz, não fizer essas poupanças agora e a coisa do jeito que está ficando a parte financeira do Japão, pode ser que lá na frente você passe muita dificuldade. Mas muita mesmo. E é o que eu não quero para você. Por isso que eu já estou aqui te alertando. Da mesma forma, pessoas que sentam o pau no Brasil, você vê o tamanho da oportunidade que está perdendo de ganhar dinheiro. Você vê que eu estou mostrando aqui para você que a taxa de juros no Brasil, se a pessoa saber investir, ela ganha muito. E esse aqui, simulador de juros compostos, não estou falando nem na parte, como é que se fala, do tesouro. Tá? Só na parte das ações. Por que eu estou falando na parte das ações? Porque quando está muito alto assim, muita gente migra, sai correndo para o tesouro direto. Só que nessa hora que você consegue comprar muitas ações a preço descontado. Os fundos imobiliários, até tempos atrás, tinham despencado de uma maneira que vocês não fazem ideia. Hoje, o mercado já perdeu o medo, voltou a subir.
tá? O preço dos fundos imobiliários. Ainda tem muita coisa descontada? Tem muita coisa descontada aí. Vale a pena ainda correr para poder entrar? Vale. Porque ainda tem muita coisa com preço bom. Tá? Tanto igual, por exemplo, tem fundos imobiliários que eu aplico que chegou a dar diferença de R$ 30 de queda. É muita coisa. Então você consegue assim, pegar coisas assim, com valores muito bons ainda. Mas dá para marcar toca? Não. Já pode, mas o que você fala em relação a Bitcoin? Pô, Bitcoin é muito volátil. Tá nesse ponto. Então, para quem quer montar uma carteira de aposentadoria, eu não recomendo Bitcoin. Bitcoin é compra de oportunidade. Tá? Isso aqui é algo mais seguro. Mais seguro assim, mais palpável do que o Bitcoin. Porque o Bitcoin ele não vai te dar rendimentos mensais. É igual o trade, você vai ter que comprar, vai deixar ele parado na carteira, na hora que dá uma valorização bruta, você vai lá e vende. Só que essa valorização bruta pode ser como se fosse questão de um dia, ou pode ser daqui 6 meses. Só que se dinheiro parado 6 meses, poderia estar rendendo juros. Entende? Então, por isso que existem muito prós e contras no negócio da criptomoeda, Bitcoin, etc. Isso vai muito da cabeça de cada um. Tá? É aquilo que eu já havia falado em outros vídeos. Eu gosto. Tem muita coisa em Bitcoin? Não. Não, porque minha carteira agora é o famoso buy and hold. Compra e segura. Porque depois que começar a gerar juros bacanas num certo montante, aí sim eu posso migrar para o Bitcoin. Mas enquanto eu não tenho grandes montantes de juros, para mim é besteira. Porque todos os juros que eu pegar ali e reaplicar, ele vai crescer depois. O Bitcoin não, é aquilo que eu falei, dependendo, pode dar uma super valorização em questão de 6 meses a um ano, só que nesses 6 meses e um ano, dependendo, você não cresceu nada, não valorizou nada. É tenso? Pra caramba. Ô caceta. Ah, agora você resolveu parar, né? Ó, pra vocês verem como é que não é zoeira minha. Deixa eu ver aqui. Ó, meu telefone tá mexendo sozinho, ó. Ah, agora ficou com vergonha. Ficou com vergonha, foi filho, né? Que agora você parou, né, miséria? Mas você vê como é que é a importância das coisas. Então você tem que levar muito ao pé da letra o seu critério para você poder fazer o seu investimento, seus planos. Por isso que às vezes, se você não sabe o que fazer, não tem um norte, é bom você procurar um consultor. Mas pega um consultor credenciado, CNPq, certificado direitinho, porque aí você sabe que a pessoa passou por provas, ele teve que fazer grandes estudos para poder chegar no patamar que ele está. Não é qualquer aventureiro que está aprendendo a lidar com o seu dinheiro, porque eu já vi muito aventureiro lidar com o dinheiro dos outros. E as pessoas acabaram perdendo dinheiro, daqui a pouco ele fala: "Ah, puta, mas ações não era para mim". Pode até ser que seja, mas aprendeu de uma forma errada. É aquela bela história. A ação tá para todo mundo, mas nem todo mundo tá para as ações. O que isso quer dizer? Nem todo mundo tem estômago para lidar com esse tipo de vida. Por isso que nesse ponto o corretor está aí para você. O corretor ele vai te indicar, ó, você faz isso, você tem esses caminhos aqui, tá? E você pode seguir esse caminho. Se você for um pouco mais, como é que eu falo assim, audacioso, vai para renda variável. Se você é um pouco mais conservador, renda fixa. Só que renda fixa vai te render menos. Você vai levar mais tempo, só que é mais seguro. Renda variável vai te render mais, só que o risco é maior. Por isso que tem aquela ideia do prêmio risco. Quanto maior o risco, maior o prêmio. Tá? Então tem que se levar tudo esse tipo de coisa sim. E é esse tipo de coisa que o consultor ou planejador financeiro ele vai te instruir da melhor maneira possível. É bom você estudar? É bom você estudar. Educação financeira. Só que não pega qualquer lugar. Pelo amor de Deus. Tá? Porque tem muito. Às vezes compensa muito mais você pagar, dependendo um pouco mais caro, mas você pegar um cara que já tem uma instituição, o cara que já tem uma corretora, tá? Que ele já está lidando com aquilo ali na prática.
Porque, meu, toma cuidado com aventureiros, porque a coisa é tensa pra caramba. Tá? Porque para você achar que você está ganhando, dependendo, não tá. Porque às vezes você pode estar achando que você está ganhando, mas depois lá na frente, com descontos de imposto de renda e outras, aquilo vai te comer. Por isso que é muito importante certas práticas de mercado também. Por isso que estudar educação financeira vai te libertar disso. Porque se você estudar educação financeira, você vai entender o que o corretor está te passando. Porque tem muito corretor também que os caras são inescrupulosos, que ele vai querer te empurrar produtos que dependendo não está alinhado com a sua carteira, e com o seu perfil de investimento. Então nisso aí pode ser que você perca dinheiro, sim. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado com isso também, pelo amor de Deus. É aquela velha história. Se eu quero trazer um vídeo para você mostrando a beleza da coisa, eu preciso te falar um pouco também dos riscos, né, que existem de mercado. E é isso que eu estou passando agora. E nisso deixa o vídeo um pouquinho mais longo? Deixa mais longo, infelizmente. Mas dá para você ter uma ideia agora que dá para você fazer investimentos. Ó, tá mexendo. Agora que eu pego no você, você para, né? Cretino. Mas, hum, vamos deixar aqui assim, que quem sabe ele perca a vergonha e começa a mexer. Olha lá, tá vendo? Ele tá mexendo sozinho. Isso porque é iPhone. É. Agora parou, né? Cretino. Mas é aquilo que eu falo pra você. Você vê que eu faço essas pausas assim pra descontrair um pouco também, mas o telefone realmente tá mexendo sozinho, tá? Então, coloque isso na sua cabeça. Né? Você vê que por mais que eu fale em todos os vídeos, estude ou invista, é pro teu bem. E você vê que isso aqui é algo real. Porque você vê que a economia mundial ultimamente está uma porqueira. Você vê que a economia do Japão não tá legal. Ela tá estagnada. Só que aquela velha história. Economia estagnada por muito tempo, depois como é que ela consegue pagar os outros no caso de aposentadoria? Dependendo, não vai conseguir. E aí como é que vai ficar a sua situação? Você precisa ter um plano B, tá? O plano 2 ali. E esse tipo de coisa que eu estou te mostrando seria o plano B. Então não dependa somente do governo, tá certo? E eu espero que essas informações tenham te ajudado de alguma maneira, tá? E se você não é inscrito no canal, eu esqueci de fazer a chamada no início do vídeo, né? Mas eu sou um cabeçudo, né? Porque muita gente não vai assistir o vídeo até aqui, né? Mas fazer o quê? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você continuar recebendo a notificação de vídeo aqui do canal, tá? Porque vira e mexe eu gravo vídeos assim, mas geralmente é geopolítica e etc, aqui a parte do Japão, para você ver o que você pode aplicar, tá? Que dá para fazer dicas de investimentos pra caramba. E com isso aqui, espero que dá para te dar um norte, te dar um direcionamento em relação a ganhos futuros, tá? Nem tudo são flores. Claro, se você quanto mais você aportar, mais rápido você ganha. Quanto menos você colocar, mais vai demorar. Mas isso vai de cada um, do empenho de cada um, do que quer para o futuro. Se você quer ter um futuro tranquilão, você já sabe o que fazer. Se você quer um futuro tranquilão, mas não está fazendo, aí fica aquela frase para finalizar o vídeo. O plantio é opcional. A colheita é obrigatória. Se você não plantar nada, você vai colher um grande nada. Se você plantou, você vai colher aquilo que você plantou. Então veja os esforços que você vai fazer. Japonês, 30 anos é muito tempo, mas é e não é. A partir da hora que você vê seu dinheiro crescendo em investimentos, você vai me agradecer. Aí você vai parar para pensar, pô, por que eu não entrei antes? Comigo foi assim. Eu era muito cético com esse negócio de mercado de ações.
No dia que eu entrei, eu comecei com a renda variável, com a renda fixa, me desculpe, comecei com a renda fixa, passei anos na renda fixa, até ter criar coragem para pular para a renda variável. Na hora que eu pulei na renda variável, eu me arrependo imensamente de não ter entrado antes na sua vida. Arrependo mesmo. Um dos poucos arrependimentos que eu tenho na vida, um deles é esse. Não ter entrado antes no mercado de renda variável. Tá certo? Mas eu vou ficando por aqui e Maido!